Em 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos e Israel lançaram a Operação Epic Fury, a maior campanha aérea americana desde a invasão do Iraque em 2003. Nas primeiras 24 horas, mais de 1.000 alvos militares iranianos foram atingidos. Em 100 horas, esse número ultrapassou 2.000, incluindo centros de comandos da Guarda Revolucionária, sistemas de defesa aérea, base de mísseis balísticos, aerodromes e instalações nucleares em 24 das 31 províncias do país. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, foi morto em um ataque direcionado ao seu complexo em Teherã no primeiro dia de operação, junto com pelo menos 40 oficiais de alta patente. O Irã retaliou imediatamente com a Operação True Promise 4. Centenas de mísseis balísticos e drones foram lançados contra Israel. Bases americanas em 9 países: Catar, Kuwait, Emirados e a sede da 5ª Frota no Bahrein, além de aeroportos e portos civis no Golfo. 6 militares americanos foram mortos. 11 civis israelenses perderam a vida. O Irã lançou ataques contra 12 países. Do outro lado, mais de 30 navios iranianos foram afundados ou destruídos, e toda a frota iraniana do Golfo de Omã foi eliminada. O conflito paralisou o Estreito de Hormuz, por onde passavam 20% do petróleo global. O que você vai ver agora é uma reconstrução cronológica completa, baseada exclusivamente em fatos verificados. Para entender o que aconteceu, precisamos voltar algumas semanas. Desde janeiro de 2026, os Estados Unidos vinham realizando o maior acúmulo militar na região em 2 décadas. 2 grupos de porta-aviões foram posicionados: o USS Abraham Lincoln no Mar da Arábia e o USS Gerald R. Ford no Mediterrâneo, acompanhados por mais de 150 aeronaves de combate e dezenas de navios de guerra. Enquanto isso, negociações indiretas entre Estados Unidos e Irã estavam em andamento, mediadas por Omã. 3 rodadas de conversas foram realizadas, e o chanceler iraniano Abbas Araghchi chegou a declarar publicamente que um acordo histórico estava ao alcance. Os Estados Unidos apresentaram 3 exigências centrais do Irã: fim permanente do enriquecimento de urânio, limites rigorosos ao programa de mísseis balísticos e cessação completa do apoio a grupos proxy como Hamas, Hezbollah e Houthis. Porém, segundo o CSIS, Center of Strategic and International Studies, localizado em Washington, a decisão de atacar já estava tomada antes mesmo que a diplomacia tivesse chance de produzir resultados concretos. Na noite de 27 de fevereiro, a bordo do Air Force One, rumo a Corpus Christi, Texas, Trump deu a ordem final para iniciar a operação, apenas horas antes de o chanceler de Omã ter declarado que um avanço havia sido alcançado nas negociações. A diplomacia terminou quando os motores ligaram. Um dos aspectos mais impactantes da operação foi o ataque direcionado à liderança iraniana. Segundo o CSIS, houve uma divisão operacional clara. Israel ficou responsável pelos ataques de decapitação, enquanto os Estados Unidos se concentraram na degradação de capacidades militares. O complexo de alta segurança de Khamenei, no distrito de Pasteur, em Teherã, que também abriga o Palácio Presidencial e o Conselho da Segurança Internacional, foi atingido no início da operação. Ali Khamenei, de 86 anos, foi morto no local. A mídia estatal iraniana confirmou a morte em 1 de março. Junto com ele, morreram sua filha, genro, neta e, conforme confirmado depois, também sua esposa. A CBS News reportou que pelo menos 40 oficiais iranianos de alta patente também foram mortos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de curtir, comentar e se inscrever. Compartilhe com seus amigos. A agência Hangul estimou 2.100 membros das forças militares mortos até 4 de março. A retaliação iraniana foi batizada de Operação True Promise 4. Nas horas e dias seguintes aos ataques iniciais, o Irã lançou múltiplas ondas de mísseis balísticos e drones contra alvos em pelo menos 9 países: Israel, Bahrein, Iraque, Jordânia, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Um drone iraniano também atingiu uma pista de uma base militar britânica no Chipre. A retaliação gerou vítimas.
são elas em Israel, em pelo menos 11 civis mortos, 9 em Beit Hamed, quando um míssil balístico atingiu diretamente um abrigo sob uma sinagoga, e 2 em Tel Aviv, mais de 120 feridos reportados pela Magen David Adom. Nos Estados Unidos, 6 militares mortos, inicialmente 3 no primeiro dia, depois 3 em um ataque de drone a um porto no Kuwait, em 1 de março, todos identificados como reservistas do exército. Nos Emirados, 3 mortos, nacionais estrangeiros, e 78 feridos. Danos em aeroportos, portos e área residencial em Catar, Bahrein, Kuwait, Jordânia e Arábia Saudita. A IRGC reivindicou ter atingido o USS Abraham Lincoln e declarou ter atacado 27 bases com presença militar americana. O CENTCOM negou danos ao porta-aviões. A embaixada americana em Riad foi atingida por drones. Já o consulado nos Estados Unidos em Dubai sofreu um incêndio próximo. Catar iniciou a evacuação de residentes perto da embaixada americana em Doha. A campanha não apenas continuou, ela se expandiu drasticamente. Nos dias seguintes, os alvos se ampliaram para incluir infraestrutura política, de comunicação e economia do Irã. Entre os alvos verificados, a sede do Conselho Supremo de Segurança Nacional, o Conselho de Discernimento, o aeroporto de Bushehr e a sede da IRIB, a emissora estatal. A Rosatom, a agência nuclear russa, suspendeu a construção de novas unidades na usina de Bushehr e evacuou o pessoal não essencial, após perda de comunicação com autoridades iranianas. O momento mais significativo da expansão vem em 4 de março. Um submarino americano torpedeou e afundou a fragata Iris Dena, a mais moderna da marinha iraniana, no Oceano Índico, a 40 milhas náuticas na costa do Sri Lanka. O Sri Lanka recuperou 87 corpos e resgatou 32 sobreviventes. Este foi o ataque mais distante geograficamente da Operação Epic Fury, expandindo as operações para além do Oriente Médio. No Líbano, Israel intensificou ataques contra o Hezbollah, com pelo menos 50 mortos desde o início da campanha no país. O governo libanês proibiu oficialmente as atividades militares do Hezbollah e exigiu a entrega das armas ao Estado. Há relatos de grupos armados curdos iranianos lançando uma ofensiva terrestre no noroeste do Irã, e autoridades americanas teriam pedido aos curdos iraquianos para que se posicionassem para operações transfronteiriças. Trump declarou que as capacidades militares do Irã foram praticamente eliminadas, sem marinha, força aérea, detecção aérea ou radar. O Jen Duncanis confirmou o estabelecimento de superioridade aérea local. O Senado americano, por sua vez, votou contra uma resolução para limitar os poderes de guerra de Trump, demonstrando apoio bipartidário inicial ao conflito. Agora, vamos ao que interessa diretamente para todos nós: o impacto econômico. O Estreito de Hormuz, por onde passam 20% do consumo global de petróleo e volumes significativos de GNL, está efetivamente fechado. Não por bloqueio naval completo, mas porque seguradoras suspenderam cobertura e navios comerciais se recusaram a transitar pela área. 5 navios-tanque foram danificados desde o início do conflito. O Brent Crude saltou de cerca de $70 pré-conflito para 82,76 dólares até 5 de março, alta de mais de 13%. O WTI americano acompanhou, chegando a 75,48 dólares. Analistas da Rystad Energy e do RBC alertam que preços podem ultrapassar 100 dólares por barril caso a interrupção se prolongue. A OPEP Plus realizou reunião emergencial e aprovou o aumento de produção de 206 mil barris diários. Porém, como analista, Helima Croft, do RBC, observou que esse aumento pode ser irrelevante se o petróleo não tiver como chegar ao mercado. O Catar suspendeu a produção de GNL nas cidades industriais de Ras Laffan e Messayed. Preços de gás natural na Europa quase dobraram. O aeroporto de Dubai sofreu danos em ataques iranianos. A Emirates Airlines suspendeu operações. Um caos instaurado no Oriente Médio. Aeroportos no Kuwait e nos Emirados foram atingidos ou tiveram operações paralisadas. Nos mercados financeiros, o Dow Jones caiu mais de 400 pontos em 2
2 de março. O índice CAIS-E 100 no Paquistão registrou a maior queda de sua história, 9,57% em um único dia. O KOSPI da Coreia do Sul caiu até 12%, acionando Circuit Breaker. O ouro subiu como ativo de refúgio. As ações de defesa e empresas de petróleo subiram. Ações de companhias aéreas despencaram. A ex-secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, alertou que o conflito pode frear o crescimento econômico dos Estados Unidos e pressionar a inflação, dificultando cortes de juros pelo Federal Reserve. O Morgan Stanley projetou que o conflito prolongado trará petróleo mais caro, inflação mais alta e maior incerteza nos mercados. A Bloomberg descreveu o cenário como uma ameaça severa a uma economia global ainda lidando com o impacto das tarifas de Trump. Para a Europa, a energia mais cara colocaria a economia à beira da recessão. Na Ásia, os custos de importação de energia seriam particularmente impactantes para Índia, Japão, Coreia do Sul e China. Digamos que o mundo se dividiu. Apoiaram abertamente os Estados Unidos e Israel. Ucrânia, Alemanha, Austrália, Canadá, Argentina, Finlândia, República Tcheca, Nova Zelândia, Romênia e entre outros. O Canadá declarou que não pode descartar participação. A França enviou seu porta-aviões ao Mediterrâneo e em 5 de março autorizou bases francesas para uso das forças americanas. O Reino Unido liberou bases britânicas para operações defensivas. A presidente do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, declarou que a Europa apoia os ataques. Do lado oposto, condenaram ou se opuseram a China, a Rússia, o Brasil, o Chile, Espanha, Noruega, Paquistão, Malásia, Omã, Coreia do Norte, Afeganistão, Armênia e entre outros. A China exigiu cessação imediata dos ataques e, junto com a Rússia, convocou uma reunião emergencial do Conselho de Segurança na ONU. O chanceler chinês Wang Yi disse a Israel que a força não resolve problemas. O ministro russo Lavrov alertou que os ataques poderiam levar exatamente o que os Estados Unidos dizem querer evitar: a proliferação nuclear, já que os Estados Unidos não atacam quem tem efetivamente as bombas nucleares. Entretanto, tanto a Rússia quanto a China limitaram-se a condenações verbais, sem oferecer apoio militar ou material ao Irã. Hegseth classificou ambos como não fatores no conflito. Analistas de TNU e da BCA Research apontam que a China prioriza a detente com os Estados Unidos e a Rússia está militarmente exaurida pela guerra da Ucrânia. Os estados no Golfo, Catar, Kuwait, Emirados Árabes e Arábia Saudita condenaram as retaliações iranianas contra seus territórios e vários invocaram o artigo 51 na Carta da ONU de Autodefesa. A Arábia Saudita, segundo a CNN, prometeu empregar força militar contra novas incursões iranianas. A Espanha se recusou a ceder bases e Trump ameaçou cortar todo o comércio com o país. O Brasil, por sua vez, se posicionou contra os ataques, classificando-os como uma violação da soberania iraniana e do direito internacional, alinhando-se à postura histórica de Lula, que já havia condenado operações israelenses anteriores e sido declarado persona não grata por Israel. A Ucrânia ofereceu especialistas para ajudar nas defesas dos países do Golfo contra drones e mísseis iranianos, dado que a tecnologia ucraniana é extremamente necessária nesse momento para esses países. Do ponto de vista militar, a operação é tecnicamente impressionante. Integração operacional inédita entre Estados Unidos e Israel, superioridade aérea estabelecida, capacidade naval iraniana praticamente eliminada, liderança política decapitada. O Jean Cain confirmou superioridade aérea local e o CENTCOM continua expandindo ataques progressivamente mais profundos em território iraniano. Porém, há questões críticas em aberto. Primeiro, a sucessão iraniana. Mojtaba Khamenei, filho do líder supremo morto, emergiu como favorito para a posição, com o apoio da IRGC. Trump já rejeitou publicamente essa escolha, declarando que quer estar envolvido na nomeação. Israel ameaçou eliminar qualquer novo líder supremo que continue o plano de destruir Israel. Segundo a questão constitucional americana, a operação foi lançada sem autorização do Congresso, e embora o Senado tenha votado contra a resolução
de poderes de guerra, o debate está longe de ser encerrado. Democratas alertam para um risco de uma guerra terrestre prolongada, o que prejudicaria o governo Trump. Como observaram os analistas do Stimson Center e do CISIS, ataques aéreos degradam exércitos, mas raramente derrubam autocracias sem invasão terrestre. O Irã pode emergir militarmente debilitado, mas o regime ainda mantém o controle interno do país e pode se consolidar via repressão. A taxa de lançamento de mísseis iranianos já caiu significativamente, indicando depressão de estoques ou racionamento para um conflito mais longo. Mas a promessa iraniana de destruir todos os centros econômicos da região sinaliza que a guerra está muito longe de acabar. Para o mundo, o impacto é claro. Estamos diante de um choque energético ou um potencial choque recessivo. O fechamento efetivo do Estreito de Hormuz, mesmo que temporário, já reorganizou rotas de comércio global. Para o Brasil especificamente, o cenário é complexo. Por um lado, como produtor de petróleo, pode se beneficiar de preços mais altos, mas por outro, a instabilidade global pressiona e muito a inflação, o câmbio e os juros. Exatamente o que o Banco Central brasileiro não precisa neste momento. Pessoal, muito obrigada por ter acompanhado esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal para acompanhar as atualizações conforme novos dados forem surgindo. Se você quer entender o impacto direto na economia brasileira, câmbio, juros e petróleo, deixa aqui nos comentários. Muito obrigada por assistir mais um vídeo e até a próxima atualização. Até mais. Tchau!